quando entrei nessa Basílica Santuário e percebi a beleza do templo. A beleza, ela não é algo superficial. Pelo contrário, a beleza nos ajuda a rezar. Quando nós entramos numa igreja como essa, tão ampla, tão bela, tão bem ornamentada, tão bem zelada, cuidada, não tem como o nosso coração não se elevar a Deus. A gente reza sem abrir a boca. A gente reza com a mente. A gente reza com os olhos. A gente reza com o coração. A nossa alma rejubila de alegria quando entramos em um templo que mostra um pouquinho da beleza do céu. E ali do altar é porque a nossa visão é diferente de vocês. Vocês olham para o presbitério, nós olhamos para a nave da igreja. E eu ficava pensando, meu Deus, se este templo, que é obra de mãos humanas, é tão belo, imagine como é o céu. Lá onde não há nada de humano, tudo lá é divino. O livro do Apocalipse tenta descrever um pouquinho de como é o céu, mas o escritor do texto, São João, ele não conseguiu descrever realmente como é a visão da glória de Deus. Então, se neste espaço o nosso coração se alegra, quanto mais no céu os santos são felizes. A Virgem Maria é feliz. Os anjos, os arcanjos, querubins e serafins cantam diariamente, sem parar, a glória de Deus. Meus irmãos, que o nosso coração esteja 24 horas voltado para o céu. Porque tudo aqui na terra, uma hora vai passar. Tudo que nós temos em cima deste mundo, uma hora vai ter fim. Nada aqui é eterno. Mas o céu é eterno. O céu não passará jamais. Será uma alegria sem fim, uma alegria eterna. E é por causa destes bens que nós temos que lutar. Jesus Cristo já disse no Evangelho, não trabalhem pelo tesouro que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Buscai, ajuntai tesouros no céu. Porque lá a ferrugem não destrói, a traça não corrói. Os bens de lá são eternos. E se nós somos católicos, o nosso motivo de ser católico é um só: buscar o céu, alcançar o céu. Cada religião tem uma meta, cada religião tem um sentido, cada religião tem uma direção. Mas se alguém perguntar, qual é a direção da Igreja Católica? O céu. Qual é a meta dos católicos? O céu. Não tem outra. Nós vamos à missa porque queremos o céu. Nós rezamos o texto porque queremos o céu. Nós somos devotos dos santos porque queremos o céu. Nós adoramos o Santíssimo Sacramento porque queremos o céu. Nós fazemos renúncias de coisas desta terra porque queremos alcançar os prazeres da glória. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês hoje esta primeira leitura. Leitura esta que vai ser dirigida aos jovens. Então, vou falar em primeiro lugar aos jovens. Mas isso não me proíbe de dirigir a mesma palavra aos anciãos, aos adultos. E vamos deixar bem claro, viu? Tem muita gente que não quer deixar de ser jovem. E isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Tem gente aí com 40, 50 anos. Eu estou jovem ainda. Tá jovem nada. A juventude tem uma fase e essa fase passa. Eu nasci em 92, tenho 30 anos e não me considero mais jovem. Eu me considero um adulto que tem responsabilidades.
A minha fase juvenil, ela já passou. E nós não podemos ter medo de envelhecer. Pelo contrário, a melhor fase da vida não é a juventude, é a maturidade. Quem atingiu a maturidade é feliz. No tempo de jovem, nós fazemos tanta bobagem. Nos anos da juventude, nós tomamos tantas decisões equivocadas. Tropeça aqui, tropeça acolá. Mas quando a gente atinge a maturidade, as coisas vão se tornando mais tranquilas. Não é que a vida fica mais fácil, mas o nosso modo de ver a vida já está mais maturado, já está mais trabalhado. Então, cuidado, viu? Com essa juventude eterna. Botox não é sinal de juventude. Não é. Maquiagem pode até esconder as rugas, mas não esconde a idade. Então não tenha vergonha de afirmar sua idade. Não tenha vergonha. Para tudo existe um tempo. O tempo da infância passa, o da adolescência passa e o da juventude também passa. Agora nós podemos ser eternamente jovens de coração. Você pode ter 100 anos e ser jovem de coração, alegre, disposto, feliz. Isso é outra coisa. Aí é uma juventude espiritual, uma juventude da alma. Essa nós podemos conservar até o fim. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem. Atenção. A fase onde o demônio mais trabalha em nossa vida é na fase da infância, adolescência e juventude. Por quê? Porque o inimigo de Deus sabe, e quando eu falo do inimigo de Deus, eu não estou falando de uma teoria. O demônio existe. Nós estamos aqui no santuário de São Miguel, e São Miguel não é uma fábula, São Miguel não é uma literatura, São Miguel não é um folclore, São Miguel não é uma lenda. São Miguel é um anjo criado por Deus e que recebeu de Deus a missão de combater outro anjo. O nome deste outro anjo é Satanás. Satanás existe. Ai daquele que abre a boca para dizer, não acredito no demônio. Aí é que ele fica feliz. Porque ele vai pintar e bordar e você não vai perceber a ação dele ao seu redor. Pelo contrário, a Bíblia afirma que eles existem. Jesus lutou contra Satanás. Jesus expulsou os demônios. Ah, padre, mas um teólogo me disse que na época de Jesus, a epilepsia, as doenças psiquiátricas eram confundidas com possessão. Tudo isso é balela de quem não tem fé. Tudo isso é conversa fiada de quem leu a Bíblia de cabeça para baixo. O Evangelho é bem claro. Jesus curava os enfermos e expulsava os demônios. Vamos repetir? Jesus curava os enfermos e expulsava. A diferença é clara. E outra, quando uma pessoa estava enferma, Jesus fazia a imposição de mãos. Jesus dizia, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Mas quando era uma pessoa possessa, o demônio falava pela boca daquela pessoa. Quem és tu, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos destruir? E isso não é uma frase que sai da boca de uma pessoa doente. Não. E Jesus dizia, vai-te embora, Satanás. Para trás, Satanás. Cala-te e sai dele.
Então vamos fazer aqui uma distinção clara. Existe o mundo físico, este mundo que nós vemos, que nós tocamos, que nós apalpamos, e este mundo é o mundo das enfermidades. Mas existe o mundo espiritual, que nós não enxergamos com os olhos da carne, que nós não tocamos com a palma da mão, mas que existe. E neste mundo espiritual existem também as doenças espirituais, os problemas espirituais causados pelo maligno. Então São Miguel existe para combater o demônio. E o demônio, ele sabe muito bem que na fase da adolescência e da juventude, a pessoa está mais propensa ao erro. Ela está suscetível ao erro. E ali surgem as piores tentações. Ali surgem as piores armadilhas, as piores emboscadas. Por isso, você que está aqui nesta igreja, você que é jovem, ou você que é pai, que é mãe de adolescente, de criança, de jovem, abra os seus olhos. Eu fico muito triste quando vejo uma família católica que só se preocupa com o bem-estar corporal dos seus filhos. Tem que dar a melhor alimentação, tem que dar as melhores escolas e as melhores faculdades, tem que dar tudo de bom dentro de casa, é videogame, é televisão no quarto, iPhone de última geração, e o filho vai recebendo tudo aquilo, mas se esquece do cuidado mais essencial, o da alma. O da alma. As crianças crescem sem aprender a rezar. As crianças crescem sem conhecer a Deus. O jovem cresce sem conhecer a Jesus e fica cada dia mais exposto à ação do demônio. Meus irmãos, quando eu falo em ação do mal, não fique pensando que eu estou falando em uma aparição fantasmagórica ou uma aparição sobrenatural. O demônio que vai aparecer com rabo, com chifre e com um tridente na mão para correr atrás do seu filho. Não. Não. O inimigo vem através das más amizades, das más companhias, das ideologias, dos maus ensinamentos, até mesmo através da internet, da televisão, das leituras. E se você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, cuidadora, se você não abre os olhos para isso, o teu filho, a tua filha, amanhã será tudo menos cristão. Tudo menos de Deus. Ah, meu filho está na catequese. Não preciso me preocupar em ensinar as coisas de Deus. Quem foi que te disse, meu filho, minha filha, que catequese é para ensinar a rezar? Quem foi que te disse que catequese é para ensinar Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, salve Rainha? A família católica de vergonha, quando manda a criança para a catequese, ela já sabe tudo isso. Ela já sabe rezar o Santo Anjo. Ela já sabe quem é Jesus na Eucaristia. A catequese vem para aprimorar. Ah, padre, eu não levo minha criança para a igreja, não, porque ele corre muito, porque ele chora, porque ele faz isso. Traga a si mesmo. Traga a si mesmo. Se ele é muito traquino, como se diz lá no Nordeste, sente perto da porta. Quando ele começar a traquinar, você sai com ele um pouquinho, passeando em redor da basílica, depois entra novamente, mas não deixa teu filho crescer sem conhecer a casa de Deus, sem ter intimidade com Deus. Eu vou perguntar aqui uma coisa. Das crianças aos idosos, quem aqui ainda tem o costume de pedir bênção ao pai e à mãe? Levante a mão. Olha quantos não ergueram o braço. Onde está
o pedido mais especial no seio da família. Não é bom dia, coroa, não. Bom dia, coroa. Como é que vai, coroa? E aí, meu chapa? Uma vez eu fui chamar meu pai de "e aí, cara?" Eu era pequeno. Aprendi na escola com os colegas. "E aí, cara? E aí, cara?" Quando cheguei em casa, meu pai, "Gabriel", eu respondi, "e aí, cara?" Levei um tapa na boca, que se não fosse a misericórdia de Deus, eu estava banguelo até hoje. E ele disse, "me respeite. Responda Senhor e peça a bênção. Bênção, meu pai. Bênção, minha mãe." Até hoje, as pessoas perguntam, "Padre, e agora que o senhor é padre, quem é que pede bênção a quem? São seus pais que lhe pedem a bênção ou é o senhor?" E eu digo, primeiro sou eu, depois eles pedem. Quando eu chego em casa de férias, de folga na Bahia, eu digo, a primeira coisa que eu digo, "benção, maninha." Ela, "Deus te abençoe, meu filho." E depois ela diz, "benção, padre." Eu digo, "Deus te abençoe." Essa é a nossa função. Colocar Deus em primeiro lugar. Cuidado. Não deixa teus... Olha aí o que a palavra diz hoje. Que o teu coração, jovem, repouse no bem. E olha que hoje a gente vê tanta perdição no meio da juventude. Até mesmo nos lugares onde eles deveriam aprender o que é certo, estão aprendendo o que é errado. Um exemplo, em muitas escolas e faculdades por aí. Quando eu era jovem, adolescente, eu ia para a escola aprender matemática, português, redação, química, biologia, desenho geográfico, sei lá como é que chama, nem lembro mais. Essas coisas. E até hoje não aprendi matemática, porque eu sou péssimo em conta. Mas, hoje, as crianças estão indo para a escola para aprender o que é ideologia de gênero. Aí um fica perguntando para o outro, você é hétero, você é homo, você é bi, você é trans, você é isso, você é aquilo. Ah, padre, hoje a escola é plural. Pelo que eu saiba, na língua portuguesa, plural de flor é flores. Plural de altar, altares. Isso não é plural. Isso é safadeza. E não é para estar ensinando a seu filho nem a sua filha. Não é. Essa coisa de banheiro unissex nas escolas. O seu filho, a sua filha, de 5, 6, 7, 8 anos, frequentando o mesmo banheiro que o coleguinha, que a coleguinha. Isso é diabólico. Diabólico. Abram os olhos. Criança indo para a escola aprender bobagem. Um dia desses, recebi um vídeo da Colômbia, onde uma professora na creche estava simulando um casamento de uma menina com a outra menina. Uma vestida de véu e a outra vestida de paletó. E as crianças assistindo horrorizadas. E colocaram até a Ave Maria para que eles pudessem entrar simulando um matrimônio. Veja como o demônio age. Ele chega com a desculpa de bem. Ele chega com uma desculpa de igualdade, com a desculpa de tolerância. E vai semeando no coração dos jovens, das crianças, aquilo que desagrada a Deus. A Deus. Quantos jovens hoje defendem o aborto? Quantos jovens hoje na igreja, católicos,
ficam defendendo certos modelos de família que são contrários à palavra do Senhor. O coração está repousando no bem ou no mal? O coração está repousando em Deus ou no demônio? Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Isso aqui não é discurso político, porque nem isso eu sou padre. Isso aqui é um alerta que a palavra de Deus traz para nós. E a palavra continua. Fica sabendo que de tudo isso Deus te pedirá contas. Olha aí, meus irmãos. Tudo que nós fazemos em cima desta terra, um dia Deus nos pedirá contas no dia da nossa morte. Deus me pedirá conta como padre. Se eu fui um padre que prega a verdade ou se eu fui um padre omisso. Se eu fui um padre que atendia bem as ovelhas ou que era grosseiro com elas. Se eu fui um padre fiel nas promessas da minha ordenação ou fui um padre de vida dupla. Deus me pedirá contas. Pedirá conta do pai. Pedirá contas da mãe. Pedirá conta dos filhos. Perguntará aos pais: você foi fiel à sua esposa? Você guardou a promessa do seu matrimônio? Você educou seus filhos na fé? Perguntará à mãe: você respeitou seu marido? Você foi fiel a ele? Você orientou seus filhos no caminho do bem? Perguntará aos filhos: você tratou bem os seus pais? Ou quando eles ficaram doentes, quando eles começaram a ficar gaga, repetindo as mesmas coisas, dando trabalho, fazendo xixi na cama, você colocou num asilo e nunca mais foi lá visitá-lo. Deus pedirá contas de tudo que fazemos sobre a terra. Isso aqui não é pregação para atemorizar, mas para alertar. Não seria possível eu sair lá de São Paulo, da Aliança de Misericórdia, para vir até esta cidade para ficar jogando conversa fora. Para no final da missa, todo mundo dizer: ó, que padre bonitinho, ó, que padre fofinho, a pregação dele me fez chorar, eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionada. Não! Não é para isso que o padre pega o microfone. O sacerdote pega o microfone para fazer como João Batista, pregar a verdade. O sacerdote pega o microfone com a autoridade dada por Jesus. Como diz Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente escravizada na mentira. Escravizada na mentira das ideologias de Satanás. Observem, meus irmãos, quem é que se coloca hoje como modelo para a juventude? Nós temos nossos modelos. Querem ver? Um grande modelo para o jovem no dia de hoje. Um beato. Carlo Acutis. Um jovenzinho que se vestia como qualquer jovem. Que usava telefone. Que usava o computador. Que ia para a escola. Mas um jovem santo. Um jovem de Deus, que comungava todos os dias, que rezava o texto todos os dias. Carlo Acutis é uma luz que Deus fez brilhar para iluminar a juventude. Temos Maria Goretti também. Temos a Benigna Cardoso, lá do Ceará, que vai ser beatificada agora em outubro. Uma menina que defendeu a castidade, que defendeu a sua pureza. Mas quem é que a mídia apresenta como modelo? Anitta, Pablo Vittar e tantos outros que eu não quero nem entrar em detalhes, porque vocês sabem quem são. Não estou aqui querendo apontar o dedo para ninguém, nem dizer que eles estão no inferno. Estão vivos, ainda há tempo de conhecer Jesus e mudarem de vida.
Mas isso não é modelo para a juventude. Não é. Observem as músicas que se cantam por aí. Meu Deus do céu, eu sou obrigado a ouvir as músicas antigas, porque as de hoje não prestam mais. As músicas de hoje só fazem sucesso se falar em sexo, em traição e bebedeira. Observe aquela moça que morreu num acidente de avião. Deus tenha misericórdia e piedade de sua alma. Foi triste a morte dela, foi uma tragédia. Mas as músicas que ela cantava não eram para os cristãos, porque só falava em motel, só falava em adultério. E os católicos olham para isso como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. Não é, minha gente. Adultério não é normal. Adultério destrói famílias. Cachaçada não é normal. Tem famílias sofrendo por causa do alcoolismo. Pais que batem na esposa, que espancam os filhos por causa do álcool. E como é que nós vamos normatizar a bebedeira? Como é que nós vamos normatizar pessoas que cantam, enchendo a cara de cachaça e ficando bêbado no palco? Está na hora da gente acordar, repito, ser devoto de São Miguel Arcanjo e continuar fazendo pacto com o demônio não adianta de nada. Nada. Não adianta dizer, São Miguel, eu fui na tua quaresma, eu rezei a tua novena, eu tenho tua imagem em casa. Ou você acende uma vela para Deus, ou acende outra para o capeta, porque as duas no mesmo castiçal não cabem. Que adianta ser devoto de São Miguel e viver mancomunado, de mãos dadas, fazendo aliança com aquilo que desagrada a Deus? Não dá. Aí você está impedindo São Miguel de trabalhar na sua vida. Porque São Miguel é o anjo guardião dos tesouros de Deus. São Miguel é aquele que defende a palavra de Deus. São Miguel é aquele que busca a glória de Deus. Quem como Deus? É este o brado de São Miguel. Então, se eu quero São Miguel na minha casa, e consequentemente Jesus e Maria, por que eu vou ligar a televisão para assistir Big Brother? Ou programas parecidos, que só falam bobagem, que só ensinam besteira. É um querendo apertar o pescoço do outro, para no final do programa ganhar R$1 milhão. É isso que nós queremos para as nossas famílias? É esse tipo de competição que nós queremos na nossa vida de trabalho? Pisar no pescoço do outro, mentir contra o outro? Não, isso não é de Deus, meus irmãos. Não é de Deus. É preciso tirar o que é do mal dentro de nossas casas. É preciso afastar o que é do demônio da nossa vida, para que São Miguel possa fazer a sua obra. Por isso que eu disse, não falo apenas para os jovens, mas falo para todos. Versículo 12, para terminar. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça. Antes que obscureçam o sol, a luz e as estrelas. Meus irmãos, lembra-te do Senhor enquanto é tempo. Este é o alerta que a palavra de Deus faz para nós hoje. Mas, padre, eu já não sou jovem, eu já estou com 70 anos, ainda está em tempo de lembrar-se de Deus. Enquanto a vida existir, ainda há tempo de colocar Deus na tua vida. E de deixar as obras das trevas, deixar as obras do mal, deixar a orgia, deixar a embriaguez, deixar a mentira, deixar o embuste, a falcatrua, o roubo, deixar o xingamento. Olha outra coisa que anda aí na boca da juventude: xingar, falar palavrão.
A boca que recebe Jesus na Eucaristia não pode ser a mesma boca que solta palavras ofensivas. Não. É preciso purificar a nossa língua, porque Jesus diz no Evangelho que no dia do juízo nós daremos conta de todas as palavras que saíram da nossa boca. Isso é sério. Isso é muito sério. Por isso, meus irmãos, peçamos hoje, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que ele possa destruir, fazer cair por terra toda obra de engano, toda obra de Satanás, para destruir nossas crianças, para destruir os nossos jovens, para destruir as nossas famílias. Que dentro das nossas casas e dentro do nosso coração possa ecoar, possa ressoar, possa bradar todos os dias o mesmo grito, o mesmo brado, o mesmo clamor de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Per omnia saecula saeculorum. Amém.